Boa noite a todos. Hoje, 28 de maio de 2024, vamos dar início à audiência pública de avaliação e acompanhamento de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, do município de Jumirim. Quem vai fazer a apresentação é a contadora, Lucinéia, e eu passo a palavra para ela. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à audiência pública do primeiro quadrimestre de 2024. O convite para a população, a audiência pública se dará no dia 28 de maio de 2024, às 18 horas, na sala de reunião do Paço Municipal. As entidades civis e organizadas e a população em geral podem participar com envio de perguntas e acompanhar a reunião presencial e online por meio do site oficial da Prefeitura de Jumirim. O convite foi publicado no Diário Oficial do Município em dia 16/5/2024, publicado na rede social do município dia 16/5/2024, publicado no site municipal do município dia 16/5/2024. Embasamento legal. O artigo 48 da Lei da Responsabilidade Fiscal traz que são instrumentos da transparência de gestão fiscal que será dada ampla divulgação, inclusive nos meios eletrônicos de acesso públicos, os planos, os orçamentos e as leis diretrizes orçamentárias, e as prestações de contas e os respectivos pareceres prévios e o relatório resumido de execução orçamentária, e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desse documento. O parágrafo único, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação da população e à realização de audiências públicas. É uma forma em que a participação do controle popular da administração pública, ela propicia ao cidadão a troca de informação com o administrador, exercendo assim a sua cidadania. Na Lei da Responsabilidade Fiscal traz que até o final do mês de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiências públicas, referido ao primeiro inciso 1 do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais. Os instrumentos de planejamento. Os instrumentos de planejamento são 3, é o PPA, LDO e LOA. O PPA, ele planeja os 4 anos de governo. A LDO, ela vai orientar o que vai ser feito em cada ano. E a LOA, ela vai executar os valores de cada política de governo. O balanço orçamentário. O balanço orçamentário, ele demonstra as receitas e despesas previstas, em confronto com a realizada. Regulamentando por lei federal, na 4.320, o balanço orçamentário é uma demonstração pública que discrimina o saldo das contas das receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e afixadas com as executadas. Então, qual é o objetivo do balanço orçamentário? Ele trazer o que a gente planejou com o que realmente está sendo executado, né? Assim, o que foi planejado durante os 4 anos, PPA, será colocado em prática anualmente através da LOA, sendo acompanhada pelas audiências públicas de metas e também pelas audiências públicas da Lei Orçamentária e audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Introdução do orçamento. Ao longo dessa apresentação, procuramos oferecer elementos para melhor compreensão dos quadros da tabela da Lei da Responsabilidade Fiscal, equilíbrio econômico e princípio orçamentário. Classificação de riscos fiscais. Os riscos orçamentários é a possibilidade de alguma receita prevista na LOA não se realizarem. Necessidade de execução de despesa não fixada na LOA, orçada a menor. Então, qual o objetivo da audiência pública de acompanhamento das metas? O objetivo dessa audiência é que a gente consiga verificar os riscos orçamentários e os riscos de dívida, que a gente consiga verificar se o que realmente a gente está planejando está sendo executado e se o que a gente está sendo executado, as receitas comportam as despesas. Então, assim, a gente tem que acompanhar tanto em curto prazo como em longo prazo. As receitas versus as suas arrecadações do município de Jumirim. O total das receitas correntes arrecadadas, classificadas em receitas tributárias, transferências correntes e receitas de contribuições, totalizaram até o primeiro quadrimestre R$ 11.820.399,14.
O valor das receitas intra-orçamentárias, 561.723,38. Não houve receita de capital no momento, no período em análise, totalizando o valor de receita em 12.382.122,52. O total da receita no primeiro quadrimestre do município, quando eu falo município, é prefeitura, Fundo Municipal de Aposentadoria, 12.382.122,52. Comparando as receitas arrecadadas com a projeção quadrimestral, demonstra-se um déficit de arrecadação na ordem de 584, 544,16. Então, comparando o que eu realmente projetei, se dividisse em 12 meses com valores que eu recebi nesse primeiro quadrimestre, identifica um déficit de 584, 544,16, menor do que foi projetado. O resultado da arrecadação permite confirmar o não atingimento das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2024, podendo assim também ser feito a questão da receita de capital, que até o momento a gente não recebeu e tem receita de capital orçada em convênios federais, estaduais, que está previsto para ser recebido. As despesas correntes de caráter continuado da ação governamental. No primeiro quadrimestre de 2024, abriu um montante de R$ 22.820.245. A despesa total liquidada da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Instituto de Previdência foi R$ 9.563.823,86. Essas são as despesas realmente liquidadas. Menos as receitas arrecadadas, a liquidação da dedução do Fundeb apresenta um superávit de R$ 2.818.298,66. Pela ótica, se você visualizar o total da receita arrecadada menos a despesa liquidada, existe um superávit de R$ 2.818.298,66. Isso apenas um resultado orçamentário, tá? Dentro do orçamento. Considerando as despesas empenhadas, atingimos um déficit de R$ 10.438.122,57. A importância, volto a falar que a importância dessa audiência é que a gente consiga acompanhar. Temos um déficit de R$ 10.438.122,57, porém temos despesas de contratos que tenham vigências até dezembro e teremos ainda receita a ser recolhida, tá? Então aqui eu só apresento a receita que entrou até abril e a despesa que realmente a gente fez até abril. As despesas empenhadas e as despesas liquidadas. Comparando a realmente efetivada, existe um superávit. Comparando as despesas empenhadas, que são despesas já programadas até o final do ano, né, até 31/12, a gente atinge um déficit de 10.438.122,57. Porém, temos receitas a serem arrecadadas. Indicadores de avaliação. Receita total, R$ 13.490.165,68. Dedução do Fundeb, R$ 1.108.043,16. Receita total liquidada, R$ 12.382.122,52. Despesa total liquidada, R$ 9.563.823,86. Indicador de equilíbrio, R$ 2.818.298,66. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Que existe um superávit de R$ 2.818.298,66, comparando as despesas liquidadas. Receita total liquidada, R$ 12.382.122,52. Despesa total empenhada, R$ 22.820.245,09. Indica um déficit orçamentário de R$ 10.438.122,57. Olhando pela ótica de que eu estou pegando a despesa total empenhada, que existe contratos que vence a 31/12/2024, tá? As informações individualizadas somente Prefeitura. Lá, na Lei Municipal 991, de 8/11/2023, aprovou um orçamento e estimou a receita fixa e a despesa do município de Jumirim em R$ 38.900.000. Sendo apenas a Prefeitura R$ 34.950.000.
As operações orçamentárias das receitas arrecadadas da Prefeitura por fonte alcançaram o exercício em cifra 11.527.878,90. Então, as receitas arrecadadas até 30/4 foi 11.527.878,90. Tá? Aqui eu consigo apresentar para vocês o que foi orçado, 34.950.000, e o arrecadado, 11.527.878,90. Já pelo Código da Receita, impostos e taxas, receita de contribuições, receitas patrimoniais, receitas de serviços, transferências correntes, receita de capital e as deduções. Execução financeira. As operações orçamentárias das despesas realizadas por função de governo somaram em 21.813.621,32, que foram competência do exercício. Hoje, nesse exercício em exame, um superávit conforme demonstra a seguir. Receita total liquidada, 11.527.878,90. Despesa total liquidada da Prefeitura Municipal de Jumirim, 8.712.746,65. Indicador de equilíbrio, 2.815.132,25. O que são despesas liquidadas? Despesas liquidadas são as despesas a executada. É o contrato que eu tenho que já foi executado. Eu tenho um contrato de limpeza e ele já executou o contrato até abril, ele já emitiu a nota para mim. Então, ele já cumpriu com o seu serviço, ele já liquidou o serviço para a gente e a gente tem a obrigação de fazer o pagamento para esse fornecedor. Despesas empenhadas, são despesas que eu tenho já empenhada para o meu ano, dentro até 31/12. Eu tenho um contrato de limpeza, do qual eu tenho vigência de 12 meses e eu tenho essa despesa, eu já assumi o compromisso com esse fornecedor, eu já tenho um contrato com esse fornecedor. Então, eu tenho que acompanhar como está a situação financeira para que a gente possa honrar com os compromissos com os nossos fornecedores e com toda a situação financeira do município. Execução financeira. Os recursos próprios, 9.014.525,11. Empenhado, 17.408.117,29. Aqui eu apresento para vocês a questão da receita e a despesa empenhada por fonte, que são recursos próprios. Recursos próprios são recursos de livre movimentação dentro do município, onde o prefeito ou a gestão financeira consegue remanejar esse saldo em qualquer secretaria. Recursos estaduais, a maioria dos recursos estaduais, eles já vêm definidos aonde deve ser gasto. Se deve ser gasto na saúde, se deve ser gasto na educação, muitas vezes pode ser uma emenda que entrou para a compra de uma ambulância. Então, são recursos que já vêm definido aonde deve ser gastos. Recursos federais, a mesma situação. São recursos que vêm do governo federal, da onde já vem definido como pode ser gasto. O valor, recursos próprios realizado, 9.014.525,11. Despesas empenhadas, 17.408.117,29. Então, há um déficit aí de 8.393.592,18, comparado pelo recurso próprio. Como a gente consegue ter déficit em recursos estaduais e em recursos federais? Já que eu tenho que gastar se eu tiver em caixa, né? Os recursos estaduais e os recursos federais, muitas vezes ele tem uma sobra que é chamada de superávit financeiro, que não está incluso dentro do orçamento. Então, eu consigo estar gastando ele através de um crédito suplementar, um crédito especial que eu abro, e eu consigo efetivar essa despesa, desde que eu tenha lastro financeiro. Conforme o quadro apresentado acima, verifique que o valor da previsão atualizada até o momento é de 34.950.000 e o valor da receita atualizada é de 11.527.878,90, evidenciando que 32,98% das receitas previstas já foram arrecadadas e que há uma diferença de 23.422.121,10 de receitas que ainda precisam ser arrecadadas. Já em relação ao resultado orçamentário do período, verificou-se um déficit orçamentário, pois o valor da receita realizada no mês está menor do que a despesas empenhada, em 89,22, representando um valor de déficit de 10.285.742,42, conforme já apresentei no quadro anterior.
A tabela demonstra a gestão orçamentária confrontando as despesas empenhadas e as liquidadas em relação à receita efetivamente arrecadada. Da presente análise, é possível verificar se houve um exemplo economia orçamentária ou um superávit. Aqui eu consigo atualizar para vocês a questão financeira. Eu tinha em caixa 1/1 de 2024, 12.275.832,08. Até 30/4, a gente teve uma receita arrecadada de 11.527.878,90. Uma receita extra-orçamentária, 983.823,17. Total das receitas, 24.787.534,15. Despesas pagas, 8.240.415,64. Restos a pagar pago, 2.792.348,23. Transferências a Câmara, pago, 2.792.348,23. Transferências à Câmara Municipal, 340.000 até 30/4. Disponibilidade de caixa, 13.414.770,28. Então, com a receita que eu tinha em caixa, com a receita que eu já arrecadei, e com tudo que eu já paguei, ainda existe um caixa, um financeiro no meu banco de 13.414.770,28. Considerando que eu tenho algumas obrigações, se eu pegasse o caixa que eu tenho 30/4 de 2024, eu conseguiria pagar todas as despesas que eu comprometi até 31/12. Então, considerando todas as despesas que a gente já tem compromisso, contratos que a gente já tem compromisso, que são 15.209.189,55, eu teria um déficit financeiro de 1.794.419,27. Então, gente, considerando o que eu tenho no banco, 30/4 de 2024, considerando todas as despesas que a gente já assumiu o compromisso com o fornecedor. Muitas vezes tem despesas que não são contratos, são despesas que são alguns ordinários, que são despesas a pequeno vulto, né? Que a gente faz, empenha, mas aí acaba não acontecendo, pode ser que a gente anule, mas considerando o que eu já tenho hoje no banco, eu consigo pagar tudo o que eu comprometi, o município consegue pagar todos os seus quase todos os seus compromissos, né? Tendo um déficit de 1.794.419,27. Porém, existe receita a serem arrecadadas, né? Então, assim, a importância da gente acompanhar a avaliação, o acompanhamento financeiro é para que a gente tenha uma visão de como está a nossa situação em pequeno prazo e a longo prazo. Em pequeno prazo, hoje, eu tenho um caixa de 13 milhões, mas eu tenho despesas que já estão comprometidas. Então, considerando as minhas despesas que já estão comprometidas, eu tenho 1.794.419,27. Então, esse 1 milhão eu já tenho que deduzir das minhas receitas que vão entrar, porque eu vou ter que pagar, porque ele já está comprometido, fora as despesas que também vão entrar no próximo período, tá? Limite da Lei da Responsabilidade Fiscal. A dívida consolidada líquida para fins de apuração do limite de comprometimento da receita corrente líquida, de acordo com os critérios da Lei da Responsabilidade Fiscal, representada pelo estoque da dívida consolidada deduzida, o ativo disponível e os haveres financeiros, registrou ao término do primeiro quadrimestre de 2024, 0. Então, hoje, o município de Jumirim não tem dívida, tá? Então, a gente tem o limite 100% para a gente, se caso a gente queira fazer algum compromisso, algum empréstimo, alguma coisa, a gente tem um limite 100%. Porém, a gente não tem dívida. O município tem todas as suas contas, todos os seus contratos em dias dentro do ano. A gente não tem precatório, nossos precatórios todos foram pagos dentro da data. Os precatórios que tem são precatórios que estão entrando dentro do ano. Então, a gente procura a sempre manter assegurados os compromissos e os contratos que a gente tem. A receita corrente líquida que é apurada, levando-se em consideração o mês de referência e os 11 meses anterior, totalizou 33.018.587,79, quer dizer que a gente tem 100% do limite legal, se caso a gente queira fazer algum endividamento. Se caso mais para frente o município queira fazer algum endividamento, ele tem 100% do limite para fazer, tá?
Despesa com pessoal, receita corrente líquida, 33.018.585,79. Despesa com pessoal, 13.033.919,72, que totaliza 39,47. Limite constitucional da saúde. Em conformidade com a emenda constitucional, o município está obrigado a aplicar no mínimo 15% da receita de imposto, compreendida e previamente transferências constitucionais em ação dos serviços públicos. Então, quando a gente faz a audiência e o planejamento, o orçamento, a gente já tem que ter ciência que a gente tem que ter esses limites a ser gastos, assim dentro da saúde, assim como dentro da educação. O objetivo da audiência e acompanhamento de metas é também para a gente verificar se realmente a gente está cumprindo com esses limites que são obrigatórios, né? A tabela demonstra os recursos arrecadados das receitas de impostos e transferências constitucionais que implica o índice de 15%. Empenhado, 2.559.876. Hoje, o que confrontando a despesa empenhada da saúde com a receita de impostos, o município de Jumirim já aplicou 25,63, bem acima do limite que é imposto pela Constituição. O liquidado, 18,26. Então, estamos cumprindo tanto dentro do liquidado, do empenhado e do pago, porque o valor pago é 17,62. Com base na despesa liquidada, o município apresenta um percentual favorável ao atendimento da Constituição Federal. Direito da educação. A União aplicará anualmente menos 18%, estados e distritos federais e o município 25%, no mínimo das receitas resultantes de imposto, compreendida e provavelmente transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Assim como a educação tem o seu limite imposto pela Constituição Federal, a gente tem também um limite dentro da educação. Porém, o limite da educação é 25%. Valores, aplicação mínima que eu teria que aplicar até 30/4 era 2.496.516,43. Valores empenhados, 3.688.539,46. Aplicação no empenhado, 36,94. Liquidado, 2.592.838,52. 25,96. Pago, 2.580.874,72, 25,84. Então, pessoal, dentro da educação, tanto no empenhado, liquidado e pago, o município está cumprindo com as suas obrigações, acima do que foi exigido. Aplicação aqui é da educação. Aqui é a aplicação da saúde, uma visão geral no todo. Aquela hora eu apresentei para vocês a aplicação da saúde sobre o limite de impostos, aqui um limite do todo. Quando eu falo assim em uma visão geral, porque na saúde, assim como na saúde e na educação, eles têm alguns recursos que vêm tanto do Estado quanto do Federal. Algumas transferências financeiras, alguns convênios, que são gastos dentro de cada setor, tá? Na saúde, a receita de imposto foi 9.986.065,89. A aplicação mínima teria que ser 1.497.999,88. A gente aplicou 28,64 sobre o limite de 2.921.911,66. Os recursos vinculados 100%, 215.781,53. Então, além da aplicação de 15%, houve também, efetivamos e pagamos os recursos referente aos recursos vinculados 100%, que são os recursos que vêm direcionados para a saúde, que deve ser gasto na saúde, que tem uma despesa específica na saúde a ser gasta, tá? Educação Fundeb. A seguir demonstra o recurso Fundeb e sua destinação do município. O Fundeb é no mínimo 70% tem que ser aplicado no magistério e 30% poderá ser aplicado nas manutenções mínimas dentro do Fundeb, tá? O Fundeb recebido foi R$
574.447,73. O Fundeb empenhado total foi 2.556.509,10. Aplicação dos 70%, 1.173.604,55, que representa 74,54. O que são os 70%? 70% são todos os professores e o pessoal que fazem parte, trabalha na escola dentro do magistério, tá? Liquidado 1.173.604,55, que representa 74,54. Pago 1.185.140,03, que representa 72,10. Então aqui é a mesma vertente. Tudo que foi empenhado, liquidado e pago dentro do Fundeb, a gente está acima do limite exigido, que seria 70%. Então, em todas as abas, a gente aplica o 70%. Aplicação da manutenção do 30%. 1.382.907,55, 1.326.158,15 e 1.263.94. Aqui eu acho que tem essa porcentagem aqui. O Fundeb, ele é aplicado diretamente só em folha de pagamento. No município de Jumirim, a gente aplica o Fundeb somente em folha de pagamento. Tem algumas pessoas que fazem parte do setor da Secretaria da Educação em si, que não é paga com 70%, que são pagas com 30%, porque no 30% tanto eu posso pagar essas pessoas que não fazem parte do magistério 70%, como eu posso pagar qualquer outra despesa dentro do Fundeb. Porém, a gente decide e acha melhor pagar a folha de pagamento, porque a gente consegue, assim, gastar o Fundeb 100% dentro da folha de pagamento, pagando os mensais e o 13º dos funcionários da educação. Em 2023, o saldo financeiro foi zero, então, porque a gente costuma gastar todo o Fundeb durante o ano. E em 2024, 30/4/2024, 286.754,10. Então, do valor que entrou do Fundeb até 30/4, do valor que realmente paguei, sobrou em caixa 286.754,10. Agora, como município, a gente deixa esse dinheiro em caixa aplicado para que assim a gente possa pagar o 13º do funcionário, tá? Publicidade. A divulgação de informações públicas de forma transparente é um direito democrático dos cidadãos que possam acompanhar o seu governo, exercer o controle social. Os seguintes relatórios apresentados são os relatórios resumidos de execução orçamentárias, o relatório de RGF, os relatórios de despesas pessoais, os relatórios das despesas da saúde e educação. Todos esses relatórios constam no nosso site Portal Transparência, na publicações. Quando vocês entram no site, na abinha publicação, vocês conseguem ver todas essas informações da qual foram transmitidas aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Finalizamos então hoje a audiência do primeiro quadrimestre de 2024. Em nome do secretário e do prefeito, agradecemos a todos. Tem aqui o nosso telefone da prefeitura, o e-mail da Secretaria de Finanças e o e-mail da Secretaria do Setor da Contabilidade. Qualquer dúvida poderemos estar em contato. Estamos à disposição de todos. Muito obrigado e tenham uma boa noite.